Mais uma vez, quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A paz que Deus coloca no meu coração, eu desejo ela para você. Cumprimente as pessoas com a paz do Senhor, saúde elas. As pessoas precisam da paz do Senhor. Uma pequena observação em relação a algo que eu falei antes do intervalo. O estudo do Espírito Santo que eu estou cobrando é para as pessoas em que eu fiz a cobrança individual. Em especial, o nosso grupo de homens. Fiz cobranças individuais e segundo o Evangelho de Mateus, você faz primeiro a cobrança individual para depois você fazer a cobrança pública, tá? Então eu fiz as cobranças individuais, fiz a cobrança no grupo e estou trazendo para a igreja. Não é especificamente para ninguém fora deste grupo que eu estou citando, tá? Desculpa, o Alice e Felipe pediram para que eu continuasse o estudo de Gálatas, mas hoje nós estamos finalizando, se Deus assim o permitir, nosso estudo de ser de Deus, seus atributos, por muitos encontros. Eu não sei te quantificar quantos, mas nós passamos de mais de ano estudando esse livro, um livro rico, do pastor Heber Campos, o ser de Deus e seus atributos, da editora Cultura Cristã. Nós meditamos profundamente por mais de 440 páginas deste livro. Esse livro é o livro da Lurdinha. Lurdinha, agradeço porque você me emprestou esse livro, vou comprá-lo para deixar na minha biblioteca, tá? Eu indico para que você compre esse livro e você faça um estudo pessoal, uma leitura. Quando eu fiz isso, eu chorei de alegria e de constrangimento em relação ao que Deus o que Ele faz. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez nos colocamos à Tua disposição para que o Senhor fale conosco neste último encontro a respeito de o ser de Deus, seus atributos, em especial o subtema, o poder de Deus. Que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, falar conosco, nos trazer luz, nos trazer constrangimento, trazer mudança às nossas vidas. Semana passada, nós começamos a falar sobre o poder de Deus no governo judicial do mundo. Nós falamos que os juízos que têm sido aplicados sobre a humanidade, desde a queda do homem com Adão e Eva, eles têm sido juízos parciais. Juízos parciais de um Deus com todo o poder. Falamos na semana passada que a manifestação maior de juízo parcial de Deus foi o dilúvio, em que toda a humanidade, exceto Noé e sua família e os animais que estavam naquela arca, eles morreram, padeceram. Estudiosos dizem que haviam aproximadamente 3, 4 bilhões de pessoas, algo diria para você de uma maneira bem grosseira, até próxima ao que nós temos hoje. E todas aquelas vidas morreram, e aquilo foi uma manifestação do juízo de Deus. Naquele juízo, Deus não usou ferramentas, Deus usou a natureza que Ele criou. Quando nós vemos um segundo exemplo que nós citamos na semana passada, é o juízo parcial de Deus sobre Sodoma e Gomorra, em que Ele fez chover fogo e enxofre ao invés de água. Todos os elementos que nascem dele para que o juízo ele se complete. Nós temos o poder de juízo do Senhor, que ele vai se manifestar de uma forma final. E quando o Cordeiro ele sentar no trono para julgar, o juízo será algo que as pessoas elas vão ficar apavoradas. Se você vê o clamor mundial em relação a esta pandemia,
não é nada do que vai acontecer, não é nada parecido do que vai acontecer no dia do Senhor. Nesse dia, todos se dobrarão ao poder e à majestade de Deus. Ninguém vai conseguir ficar de pé perante o Altíssimo. Lemos Apocalipse 18:8, que diz: por isso, em um só dia, não uma semana, não é um mês. Você está reclamando da pandemia porque você está em casa 5 semanas. O juízo total de Deus vai vir num dia. Em um só dia sobrevirão os flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor que a julgou. Semana passada também falamos sobre as consequências do poder de Deus. Nós falamos que a perfeição de Deus deveria trazer segurança para mim e para você. E o que nós vemos são cristãos desesperados, pessoas apavoradas. Fico imaginando a igreja cristã dos dias de hoje, passando pelo que a igreja de Roma passou. A igreja em que, se você fosse pego, você era colocado morto para morrer numa estaca. Grosseiramente falando, era o que acontecia. Se colocava uma estaca entrando pelo ânus da pessoa e saía pela boca. E tocava querosene nela e ela virava uma grande lanterna durante a noite. As pessoas, por professarem Cristo, elas eram levadas a arenas para serem comidas por leões. Elas eram colocadas, amarradas em estacas e tocadas fogo. Elas eram esquartejadas. Pessoas eram crucificadas de cabeça para baixo. Pessoas eram afogadas. Pessoas eram mutiladas. E elas não renunciavam à sua fé em Deus. O poder de Deus na minha vida e na sua vida devia gerar em você segurança e não desespero. Tem um versículo, eu não lembro se é Jeremias, que fala, me foge qual que é o endereço, depois você pode procurar, que fala assim, que se você está deste jeito, enquanto você corre com homens, imagina quando você estiver correndo com cavalos. O que quer dizer isso? Se as aflições, pequenas que são, você com alimento, com os seus familiares, com liberdade de culto, liberdade de você ter uma internet, ter um celular, liberdade de você se movimentar para ir e vir, você ter um teto sobre a sua cabeça, não haver perseguição religiosa. Se você, nessa condição, você está gemendo, imagina quando a coisa começar a apertar. Talvez seja por isso que Deus não tenha colocado a minha pessoa e a sua pessoa para adorar a Deus na China ou na Coreia do Norte, porque nós não iríamos aguentar. Mas as consequências do poder de Deus, elas são claras, e uma delas é que você terá conforto nas aflições, mesmo com uma palavra dura como essa que eu estou te trazendo. Você consegue olhar além do seu umbigo, e isso deveria trazer consolo a você. Se você está nos braços do Pai Onipotente, se você está, certamente você terá conforto nas horas das tribulações, das aflições. Venham elas do maligno, venham elas dos homens, ou da própria providência divina que está vindo para testar a sua fé. Os males que possam vir sobre nós não serão insuportáveis. Não há a possibilidade de você jogar a toalha, porque Deus ele não permite. Além de conforto nas suas aflições, nós vimos na semana passada que você também terá socorro nas suas tentações. Não é só o conforto nas aflições, mas é um limite. Deus permite que aquilo vá até um ponto. Ele não permite que avance, porque Ele sabe que você não suporta, como é o exemplo que eu te dei, de colocar você hoje lá na Coreia do Norte, colocar você na China, ou tirar os seus bens, como foi feito com Jó. Porque o nosso Deus ele é poderoso,
Você será socorrido nas horas em que você sentir mais fraqueza, porque quando você é fraco, aí que você é forte. Você abre mão da sua própria força e você se apoia nos braços do Senhor. Na palavra de hoje à noite, eu estava meditando e eu vi uma expressão de um autor que eu achei muito lindo, que eu vou citar agora também. Quando você tem Deus como seu Senhor, você consegue dormir tranquilo, porque o seu travesseiro, é a mão do próprio Deus. Eu achei muito legal essa ilustração que a pessoa fez. Porque o nosso Deus ele é poderoso, você será socorrido nas horas em que você sentir mais fraqueza. Uma terceira característica é que as promessas dele elas vão se cumprir. Não há possibilidade de algo que Deus prometeu fazer, de ele não fazer. E isso ocorre porque ele tem poder tanto para fazer a promessa como para as cumprir. Você promete fidelidade, eu prometo fidelidade, mas nós fazemos promessas que muitas vezes nós não conseguimos cumprir. Uma promessa de Deus é uma promessa que ela se cumpre porque ele é fiel a cumprir aquilo que ele promete. Quem é que pode duvidar do seu poder de fidelidade, de cumprir as suas promessas, de achar que ele não é capaz de fazer mais do que ele tem feito? Se ele foi o que criou todas as coisas. Olha rapidamente pela sua janela e veja quão grande é os céus, o planeta. Imagine-se olhando com um microscópio nas suas células, nos seus órgãos, como eles funcionam. Como grande é o seu Deus. Abraão foi um dos maiores exemplos. Abraão, ele recebeu uma promessa de Deus, que o seu filho Isaque, ele seria o filho da promessa. Passado algum tempo, Deus olha para o coração de Abraão e o coração de Abraão está movido, olhando muito mais para Isaque do que para o próprio Deus. E Deus intenta mostrar para Abraão isso. Ele fala: Abraão, leva o teu filho e sacrifica para mim. E talvez no coração de Abraão, na mente de Abraão, a palavra de Deus não fala sobre isso, mas se fosse comigo eu iria pensar, como é que Deus fala que é para fazer uma coisa e agora ele manda matar? Mas ele acreditava que mesmo que aquele homem morresse, mesmo que seu filho morresse, a palavra de Deus não volta atrás e Deus iria ressuscitá-lo. Uma quarta característica deste poder de Deus é que nele você tem segurança. Deus, ele é poderoso para nos manter salvos até o fim. Isso chama-se, dentro da teologia reformada, perseverança dos santos. Por mais que você queira desistir, você não consegue desistir, porque quando você está prestes a sucumbir, o Senhor, ele te sustenta. Deus, ele é poderoso para nos manter salvos até o fim. Deus não é somente poderoso para impedir que nós caiamos em tentações, mas também ele é poderoso para nos apresentar no dia do juízo sem nenhuma mácula, nenhuma sujeira. Isso não tem a ver com o seu arrependimento, porque a cada cada momento em que você pede perdão, você comete mais 10 pecados em ações, em omissões. Então, a ação da limpeza, da purificação, ela provém de Deus. E ele tem poder para fazer isso. Porque Deus é poderoso, você pode ter a segurança que no dia do juízo você estará junto com os fiéis, junto com os filhos e com as filhas, adorando o Deus Altíssimo. Qual é a aplicação deste poder de Deus? Eu como cristão, você como cristão, como que você aplica
esse conhecimento do poder de Deus. Primeira coisa, a primeira aplicação importantíssima é que o poder de Deus deveria conduzir você a uma adoração reverente. Você deveria ter reverência às coisas de Deus. Você deveria dar a importância necessária às coisas espirituais aos quais você não tem dado. Eu não tenho dado. A sabedoria e o poder são duas qualidades que fazem com que tenhamos respeito pelas pessoas. Se esses dois atributos eles são perfeitos e infinitos em Deus, o respeito que nós temos pelo ser humano, se já existe, imagina o que você deveria reputar a Deus. Quando você olha uma pessoa sábia, quando você olha uma pessoa com poder, delegado humano, você a respeita. Você tem reverência. Quando você entra na presença de um juiz, você fala excelentíssimo, você fala meritíssimo. Se nós conseguimos ter esta reverência com os seres humanos, imagina em relação a Deus. Todas as religiões, mesmo as mais primitivas, elas adoram seus deuses baseados no seu poder. Hoje de madrugada, quando eu estava fazendo a minha revisão da escola dominical, eu lembrei de um exemplo. Em algumas vezes eu vi em desenhos e outras em filmes, em que em tribos indígenas, que viviam numa ilha, e eu quero que você lembre dessa ilustração, se você já não viu, eu quero que você visualize ela, uma grande ilha com um grande vulcão no meio, e aquele vulcão de tempos em tempos ele explode e muitas pessoas morrem. E aquelas pessoas entendem que para aplacar a ira daquele Deus, para elas aquele vulcão é um Deus, eles têm que sacrificar alguém, sacrificar uma criança, sacrificar uma virgem, sacrificar alguma coisa para que haja tranquilidade. Numa guerra, na época do Antigo Testamento em especial, quando uma nação vencia outra nação numa guerra, o que eles entendiam não fui eu que venci, quem venceu foi o meu Deus. Então o meu Deus, ele é poderoso, você vê isso em Reis. Ele fala, olha, você acha que o seu Deus ele vai poder livrar vocês? O Deus tal não livrou tal nação, o Deus tal não livrou tal nação, o seu Deus vai. O entendimento é que você adora alguém que tem poder. Se isso é natural, mesmo nos homens ímpios e ignorantes, quanto mais deveria ser com nós cristãos que cremos num Deus verdadeiro. Nós nos curvamos diante do Todo-Poderoso numa atitude de reconhecimento pelo seu poder e força, pelo temor do seu nome, e devemos adorá-lo com santa admiração e reverência. Se você tivesse a reverência, se nós tivéssemos a reverência, nós nos manteríamos de uma forma muito diferente perante o nosso Deus. Na esfera horizontal, admiramos os reis e todos os que estão em autoridade por causa da sua força, que é derivada da autoridade que lhes é confiada pela posição que ocupam. Quando você vê a rainha da Inglaterra, o príncipe da Inglaterra passando, as pessoas balançando as mãos, quando os presidentes passam, as pessoas ficam porque elas querem, eu quero tirar uma foto. Você não quer tirar uma foto com um mendigo. Você quer tirar uma foto com um grande cantor? Você quer tirar uma foto com um político, com alguém que é de importância? Mas quando essas pessoas elas saem desta condição, todo aquele poder some. Presidentes que antes foram tão poderosos têm certa influência sim, mas grande parte do poder deles se esvaiu. O poder, na verdade, vem da autoridade que a posição lhe dá, somente isso. Só esta verdade deveria nos colocar de joelhos, humilhados na santa e poderosa presença de Deus. Por isso, um sacerdote hebreu conclamou o povo de Deus para que o adorasse de uma maneira correta. 2 Reis, abre aí 2 Reis, capítulo 17, verso 36.
Segunda Reis, capítulo 17, verso 36. O contexto aí é do povo samaritano, que eram as 10 tribos do norte. E eles estavam procurando algo para adorar, eles estavam perdidos. E o Senhor, ele fala através do sacerdote. Segunda Reis, capítulo 17, verso 36. Segunda Reis, capítulo 17, verso 36, diz assim. Não fecha não, que nós vamos ler outros versículos daí, tá? Mas ao Senhor, que vos fez subir da terra do Egito com grande poder e com braço estendido, a Ele temereis. A Ele vos prostrareis. E a Ele ofereceis sacrifícios. O sacerdote, ele fala de temor, de submissão e de sacrifícios. Sacrifícios de arrependimento, para que Deus possa os aceitar. Os samaritanos estavam tendentes a costumes de adoração de outros povos. Porque quando as pessoas elas se misturam, quando você começa a ter muita convivência, tanto socialmente com pessoas de outro credo, ou você, como em tempos de pandemia, você começa a ver outras coisas e começa a assistir muita televisão, a sua mente, que ela tinha um foco maior em Deus, ela começa a abranger e olhar para outras coisas. Somente o Deus verdadeiro e poderoso deveria receber a adoração sincera e reverente da parte de todos os homens. Quando você estiver novamente, próxima vez que você estiver perante a tua televisão, marca o relógio quanto que você vai começar a assistir. E quando você para, eu espero que Deus ele te constranja a olhar e falar assim, eu gastei 2 horas, 3 horas na frente da televisão, na frente do videogame, na frente disso, na frente daquilo outro. Quanto tempo eu separei hoje para o Senhor? Essa é a pergunta que eu quero que você faça para você mesmo. Nós não deveríamos ser influenciados por nada, senão pela própria verdade de Deus, que inclui os preceitos do verdadeiro culto ao Deus que é Espírito. Novamente, 2 Reis, capítulo 17, agora o verso 38 e 39. O sacerdote ele continua falando àquele povo sobre um culto reverente ao Senhor. 2 Reis, capítulo 17, verso 38 e 39. Da aliança que fiz convosco, não vos esqueceis. É uma ordenança. Nem temereis outros deuses. É outra ordenança. Não abandona a aliança. E não adora outros deuses. Não tema outros deuses. Mas ao Senhor vosso Deus temereis. E Ele vos livrará das mãos de todos os vossos inimigos. Temor não é medo. Temor é alguma coisa diferente que você olha e fala assim, é mais do que medo. O medo é algo que é como se fosse machucado. Não é isso. Esse temor aqui é um temor de reverência. Você vê o poder deste Deus, que Ele cuida de você e você sente temor em agir de uma maneira diferente do que Ele fala para você fazer. O Todo-Poderoso é somente um, e somente Ele merece um culto reverente. Expressando a própria ideia bíblica, devemos dizer que Ele é constantemente, porque teu é o poder, expressando a própria ideia bíblica, nós devemos dizer a Ele constantemente, porque teu é o reino, o poder e a glória para Ele todo sempre. A Ele eu e você devemos. Outra aplicação do poder de Deus na sua vida é que você tem que meditar nesse poder. Se você não parar para tentar contemplar e ver a grandeza desse Deus, as coisas elas vão passar por você de uma maneira assim e você não vai conseguir reparar. Você não vai conseguir observar a grandeza desse Deus. Você não vai reparar como Ele é grande, porque você já se acostumou a pegar e abrir a tua geladeira e você abrir e pegar qualquer coisa de comida. Isso é privilégio. Isso é manifestação do poder de Deus na sua vida. Você ligar a sua luz é poder na sua vida. Você ter as suas pernas, você não está no hospital, hoje é poder, manifestação do poder na sua vida. Você tem que meditar nisso. A crença no poder da divindade é um dos estágios mais primitivos da religião humana. Todo ser humano faz isso e o cristão tem deixado isso de lado.
Todos os deuses cultuados pelos homens tiveram a característica do poder. Nunca qualquer divindade foi destituída do poder. As pessoas caem nela e a temem por causa do seu poder. Por essa razão, os adeptos de todas as religiões fazem as orações aos seus deuses e sempre esperam que eles manifestem o seu poder. Todos nós cremos, eu e você, filhos de Deus, todos nós cremos no verdadeiro poder de Deus. Sabemos que Ele pode todas as coisas. Você tem dúvida disso ainda? Que Ele pode todas as coisas? Que nada é impossível para Ele? Todavia, nós não investimos tempo meditando no seu poder. A história é cheia de exemplos do poder de Deus, mas simplesmente nós não paramos para refletir neste poder. Nós não refletimos na manifestação do poder nesses exemplos que eu te disse, porque isso é manifestação do poder sobre a sua vida. Você não está jogadinho em qualquer lugar. Mas o poder de Deus que estão nas Escrituras. Aquilo que nós lemos em 2 Reis. O sacerdote está chamando a atenção do povo. Vocês estão esquecendo que Deus tirou vocês do Egito? Você está esquecendo de onde Deus te tirou? Onde você vivia? Quão grande é esse poder? Você precisa analisar cada uma das atividades divinas. E toda vez que eu falo você, eu estou falando eu, tá? Você precisa analisar cada uma das atividades divinas, com as grandes, tanto as grandes como as pequenas, da criação, dos eventos da história, e o que você vai identificar é Deus, Ele é cheio de poder. Por isso temos que investir algum tempo meditando no seu poder. Por que algum? Porque nós não temos meditado nada. 5 minutos? 10? 3 capítulos? 10 minutos do seu tempo? É isso que você tem investido? Talvez só o domingo? Temos que investir tempo meditando no seu poder para que o glorifiquemos mais e tenhamos um melhor senso da verdadeira adoração do seu santo nome. Não poderemos nunca glorificar devidamente o seu nome sem considerarmos o estudo das Escrituras. Os atributos de Deus, eles são manifestos nas Escrituras. Um terceiro motivo: confie em Deus por causa do seu poder. Use máscara. Se você acredita dentro do isolamento social, fique em casa. Evite lugares onde tenham aglomerações. Faça a sua parte. Mas confie no poder de Deus. Como dissemos acima, o primeiro passo da religião é a confiança num Deus que tenha poder. Se você não confia em Deus, você está fazendo o que debaixo da religião cristã? Esse ponto é essencial para todas as religiões. Nunca ninguém haverá de confiar num Deus fraco, sem poder nenhum. Não existe. Você, quando procura um recurso médico, você não procura um recurso de qualquer médico, você procura o mais capaz possível, se assim é possível para você. Às vezes não é possível, você pega o que tem, mas você não vai pegar qualquer coisa. No casamento você não vai casar com qualquer um, você não vai pegar qualquer trabalho, você sempre procura o melhor. Com Deus é a mesma coisa. Os homens criam deuses para si que sejam proteção deles próprios, mas num grau maior de poder do que eles próprios possuem. Se o Deus ele tem menos poder do que você não vai a ele. Por isso que é a grande dificuldade das pessoas que são muito bem de vida financeiramente, delas se curvarem ao Senhor, porque o Deus delas é o dinheiro. E quando o Deus delas é o dinheiro, o que acontece é que elas não conseguem olhar para Deus como alguém que vai suprir alguma coisa. Eu já tenho tudo. Ele próprio desafia os homens a encontrar um Deus semelhante a Ele. Ele é o poder por excelência, portanto nele você pode confiar. O apóstolo Paulo era um varão poderoso em obras e palavras, isso é inegável. Ele era uma pessoa que falava pelo menos 4 línguas, que ele tinha capacidade de falar horas e horas e horas. Todavia, ele, para evitar qualquer engano da parte dos homens, ele fala, 1 Coríntios capítulo 2,
versos 4 e 5. Como que o apóstolo Paulo, ele fala de si mesmo? 1 Coríntios, capítulo 2, versos 4 e 5. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 4 e 5. Como que o apóstolo Paulo, ele se apresentava? Olha, eu sou o top, eu sou o bambambam, eu sou o mestre. Não. 1 Coríntios capítulo 2, versos 4 e 5, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O apóstolo Paulo fala, não confia na minha eloquência, confia na manifestação do poder de Deus que flui daquilo que eu falo. Se o que eu falo é só humano, descarta. Seja como for, a nossa confiança em Deus deve estar vinculada não somente ao seu amor, sua graça, sua justiça, mas também no seu poder. Esse atributo qualifica os outros. Todos os atributos que nós vimos até agora, eles são qualificados pelo poder. O amor dele é poderoso. Sabedoria, poderosa. Tudo dele, poderoso. Confiamos no amor de Deus porque é um amor que é vitorioso em nós por causa do poder desse amor. Confiamos na graça de Deus porque ela é uma demonstração do seu poder. Uma graça que não é poderosa, não passa de mero oferecimento de um presente, que não precisa ser aceito necessariamente. O presente da graça de Deus é algo que Deus entrega nas suas mãos e ela te envolve de tal maneira que você não consegue dizer não. A sua graça entra vitoriosamente dentro de mim, dentro de você, dentro de nós, por causa do seu poder. Confiamos na sua justiça, porque o nosso Deus a manifesta de um modo poderoso. A justiça de Deus, ela não pode ser resistida por ninguém. Por essas razões, e muitas outras, a nossa fé, ela não deve se apoiar em sabedoria humana. Estude, medite, busque conhecimento de Deus, mas apoie-se no seu poder. Como última aplicação do poder de Deus, submeta-se e refugie-se, se proteja debaixo do poder de Deus. A hora em que não podemos fazer mais nada a não ser ficar quietos, debaixo da poderosa mão de Deus. Tem coisas que você faz, você vai até um certo ponto, chega uma hora que não há mais o que fazer. É como um carro sem combustível, não há mais o que fazer. Você não consegue empurrar mais, está numa subida, não há mais o que fazer. O poder de Deus deveria fazer-nos ficar humilhados. 1 Pedro capítulo 5, verso 6. 1 Pedro, abre aí por gentileza. 1 Pedro, capítulo 5, verso 6. Apóstolo Pedro, meditando no poder de Deus, 1 Pedro capítulo 5, verso 6, ele afirma, na verdade, ele nos exorta, não é um pedido, não é um conselho, mas é uma ordem. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Esse tempo oportuno pode ser nesta vida, como pode ser na glória. A melhor coisa que fazemos diante do poder de Deus é nos humilhar. Você não tem que se gloriar por ser cristão. Você tem que se humilhar perante o seu poder. Quem somos nós diante do poder de Deus? Quem é você diante do poder de Deus? A doutrina de Deus é uma pancada no nosso orgulho, no teu PhD, no seu estudo, no teu conhecimento, na tua experiência, por causa da minha fraqueza e da sua fraqueza. Isaías capítulo 40, estamos finalizando. Isaías capítulo 40, verso 22. Isaías capítulo 40, verso 22. Nós vamos ler a partir do verso 22 até o verso 26.
O profeta Isaías, ele meditando sobre o poder de Deus, ele fala: Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, Deus pergunta para você, a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e em poder. Nenhuma só venha faltar. Quando você tiver temor, saia, olhe para os céus e veja que o teu Deus é bem maior do que os seus problemas. A melhor coisa que podemos fazer é dobrar os olhos diante de Deus. É reconhecê-lo, é reconhecer como Ele de fato é. Humilhados diante de uma comparação com a nossa própria pequenez e fraqueza. Como uma criança se aquieta nos braços fortes do seu Pai. Assim devemos nos colocar nos fortes e poderosos braços de Deus. Isso é bom para a nossa própria segurança. Portanto, fique humilde na sua condição de criatura. Você não é nada. Fique humilde na sua condição de criatura, com seus poderes finitos. Você tem um alcance, uma abrangência, um poder e uma ação, um grau de ação. Poderes esses que são delimitados pelo próprio poder soberano de Deus. Ao invés de questionar a Deus, se esconda, se refugie no poder de Deus para a sua própria felicidade e para a glória dele. Só Ele é o seu refúgio e a sua fortaleza. Vamos orar? Senhor, muitos domingos, não sei dizer quantos, mas creio que mais que um ano, nós estivemos meditando no ser de Deus e seus atributos. Que privilégio o Senhor me deu, Pai, de estar à frente da condução desse estudo. Que privilégio de poder ter ouvido a Tua palavra, de poder ter transmitido aos Teus filhos e às Tuas filhas. Que privilégio, Pai, estar debaixo das mãos de um Deus todo-poderoso. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe na aplicação de tudo isso que nós estudamos, Pai. Que nós possamos nos refugiar debaixo das Tuas poderosas mãos, porque no Senhor nós podemos confiar. Que o Senhor nos abençoe nos próximos temas que nós estaremos estudando. Que tudo seja para a Tua glória, honra e louvor. Em nome de Jesus. Amém.